E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail está aí, historiacompanhão@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Pessoal, nós estamos falando sobre o resumo PM Alagoas. Hoje nós vamos falar sobre crise de 1929. Lembrando que essas aulas que eu estou postando é referente ao edital de 2017, só que as aulas todas aqui anteriores nessa playlist Resumão PM Alagoas servem para o seu edital. Todas essas aulas que estão aqui servem para o seu edital, beleza? Ok? Beleza? Ok. Vamos lá então. Professor, para que você está gravando essa aula então? É porque são algumas aulas que faltaram, beleza? Ok. Gente, o que nós temos que entender da crise de 1929? A crise de 1929 foi uma crise que afetou o quê? O capitalismo, professor! Exatamente isso. Afetou o capitalismo. Professor, isso é óbvio. Eu já estudei sobre isso e eu lembro sobre isso. Ok, beleza, melhor ainda. Aqui nós estamos aqui para fazer um resumo. Lembrando que na playlist História Geral tem essa aula super completa, super detalhada. Ok? Pessoal, a crise de 1929 afetou o governo capitalista, o bloco capitalista. Pessoal, por que você está falando isso, professor? Você está referindo ao capitalismo. Gente, em 1929, desde lá de 1917 e tudo mais, ao final da Primeira Guerra Mundial, você tem a Rússia com a chamada comunismo, socialismo. Professor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Agora que eu vou chegar. Pessoal, a crise de 1929, ela afetou o quê? Professor, você já falou, e eu já falei, o capitalismo. Sim. O socialismo não. Professor, o socialismo não? Não. E pessoal, quando a crise de 1929 afeta o capitalismo, ela quebra o capitalismo, empresas privadas, e consequentemente leva países como Estados Unidos, Brasil e entre outros na Europa a empresas a decretar falência, bancos e tudo mais. E isso gera desemprego e entre outras coisas mais, que é além do desemprego, fome, pessoal não sabe o que fazer, onde tirar o dinheiro. E imaginamos uma coisa. Você, por exemplo, na Alemanha, em crise, e ainda mais, uma Alemanha que saiu derrotada e humilhada com o Tratado de Versalhes. Você é um trabalhador alemão. E a crise pegando. Você pensa o seguinte, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que vamos fazer? Aí você olha para um lado, o capitalismo quebrado. A Grande Depressão, o crack, como foi chamado. E você olha do outro, a União Soviética, a Rússia. Naquele momento, o socialismo em alta, não tendo crise. Os planos quinquenais de Joseph Stalin, levando a Rússia a crescer cada vez mais. Você pensa o seguinte, o capitalismo é ruim, o socialismo é bom. É nesse momento, gente, que nós temos uma grande expansão dos partidos comunistas na Europa, principalmente, mas também no Brasil. Lembramos do que? A intentona comunista. Era um perigo. A ideia do subversivo, a ideia da ameaça vermelha,
Porque os partidos comunistas cada vez mais ganhavam espaço nas bancadas parlamentares. E é nesse momento que nós temos a criação, até mesmo o desenvolvimento, o crescimento de partidos de extrema direita, capitalistas, que são contra o quê? O socialismo. Nesse momento, nós temos as ideias dos regimes totalitários. Principalmente a Alemanha, com Hitler, e a Itália, com Mussolini. Mas nós temos na Espanha Francisco Franco, em Portugal Salazar, no Brasil Getúlio Vargas com o varguismo, na Argentina Perón com o peronismo. Então são regimes que tentam o quê? Apoiados por uma burguesia para impedir o quê? O avanço desse socialismo, por causa da crise de 1929 que afetou o capitalismo. Beleza. Pessoal, o que nós temos que atender nesse momento? Quais que são os antecedentes? Primeiramente, os Estados Unidos vinham de governos liberais radicais, governos principalmente republicanos, que não intervinham na economia. Diziam o quê? Que a economia deveria se autorregularizar. Ou seja, não tinha mecanismos de fiscalização para ver o que está errado e, no mesmo momento, consertar. Eram governos superliberais. Beleza? E ainda mais com isso, se dá a superprodução. Gente, a superprodução, o que nós temos que entender? Acabou-se a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava destruída. Os Estados Unidos começam a produzir cada vez mais. Qual que é a principal atenção? Produzir. Para o quê? Fornecer a Europa destruída por causa da Primeira Guerra Mundial. Só que a produção continua. Chega um dado momento que a própria Europa, os investimentos, começa a se normalizar. Ou seja, os Estados Unidos, vendo isso, ao invés de que diminuir a sua produção, continuam produzindo. Por causa de quê? Porque governos liberais não tinham a ideia de liberais radicais, a ideia de ter uma intervenção na economia. E o que acontece? Há uma produção muito grande, só que se a Europa diminuiu o consumo, o que aconteceria? O consumo interno deveria o quê? Suprir essa produção. Só que acima do consumo, a produção era tanto que o próprio mercado interno dos Estados Unidos não conseguia absorver tanta produção. Somado com isso, os baixos salários, a concentração de renda, ou seja, você tinha uma concentração muito em pequenas pessoas, em uma pequena parcela da população que consumia muito, só que a grande parcela da população que ajudaria nesse consumo não tinha esse grande salário. Ou seja, nós temos o que? Um pequeno consumo no mercado interno do EUA, dos Estados Unidos da América. Beleza. Então nós temos uma superprodução, a Europa não comprando, diminuindo cada vez mais as suas compras, mas o mercado interno dos Estados Unidos com essa superprodução não consegue absorver. Beleza. Isso eu sei. E o tal do surto especulativo? Pessoal, empresas desse momento que começam a ver que o negócio está mudando, que não tem consumo, que elas estão cada vez mais perdendo dinheiro, o que elas deveriam fazer? Diminuir os gastos, a produção. Só que elas continuam produzindo. E muitas vezes empresas sem crescimento real. Ou seja, a empresa declarava, através dos seus balancetes, a ideia de que, poxa, eu produzi tanto, o meu valor real é de, por exemplo, R$100. Só que na verdade aquela empresa valia R$10.
porque ela não tinha consumo, não tinha saída, e ela tentava de uma forma, assim vamos dizer, uma forma não aceita, né, uma forma ilegal, de falar, não, a gente está produzindo muito, nossa empresa está crescendo, só que na verdade ela não estava crescendo. Chega uma hora que essa coisa vai chegar ao real, ou seja, vai se declarar que aquela empresa está falida. Gente, quando uma empresa decreta falência, aquelas pessoas, aquela empresa que vendeu as suas ações, aquela pessoa que comprou a ação daquela empresa, ela pensando que ela tem, por exemplo, R$50 na sua ação, na verdade ela tinha 50 centavos. Ou seja, a empresa estava falida. Continuando. Qual que é a solução nesse caso? O tal do New Deal, em 1933, com Truman. Ou seja, deixar de lado o liberalismo radical e adotar o que? A intervenção do Estado. Lembrando que a crise de 1929 é a crise mundial, né, naquele momento. Só que ela afetou o mundo privado, as empresas privadas. O Estado ainda tinha recursos. Só que através dos governos liberais o Estado não fazia nada. Através do New Deal, o governo começa a decretar o quê? Adotar o quê? Uma intervenção na economia. Para quê? Gerar empregos, consequentemente gerar salários, e depois disso gerar consumos, e consequentemente gerar produção e fechar o ciclo, né? Porque a produção, o cara que era empregado poderia, com o seu salário, comprar. E como que o Estado ia reaver esse dinheiro? Através dos impostos. Beleza? Mas, nesse caso, o que você observa? Uma intervenção do Estado. Principalmente o quê? Gerar empregos. E onde é o lugar que gera mais empregos? Na construção civil. Beleza? Antes, a ideia era o quê? Produzir. Agora é o quê? Consumir. Então, pessoal, a crise de 1929, ela vem por causa de uma crise no mundo capitalista e, consequentemente, com isso, você tem o quê? O fortalecimento do socialismo. Porque o capitalismo está quebrado. E nisso, os burgueses, não querendo o crescimento desse socialismo, começam a apoiar regimes autoritários. Regimes autoritários esses para frear esse avanço socialista. Que muitas vezes, como eu falei para vocês, nas aulas anteriores de Segunda Guerra Mundial e até mesmo de Primeira, muitas vezes os países, vendo esses regimes totalitários, no caso a Alemanha de Hitler, vão apoiar. Por quê? É uma forma de que são regimes capitalistas antissocialistas. Então são uma barreira para impedir o avanço do socialismo para o oeste da Europa. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha gostado. Lembrando que o nosso canal Mr. Sattler tem mais de 100 e poucas aulas, benefícios. Entrando no nosso canal, você clica lá em playlist, você tem todos esses benefícios. Para você da PM Alagoas, você tem o resumão PM Alagoas, que você está assistindo nessa aula aqui. Mas você tem 4 playlists fundamentais para os seus estudos. Que é a playlist História da América, que não cai, né? Mas principalmente a playlist de História Geral, que aqui nas descrições vai estar a aula referente à crise de 1929. E principalmente também a playlist de História do Brasil, que é super completa mesmo. E também a playlist Pulo do Gato, que tem algumas coisas referente à sua prova. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Acesse nosso canal, se inscreva em nosso canal, compartilhe, dá o seu joinha e valeu. Espero vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos e valeu.